Ave Maria! Hoje, diretamente a partir aqui de Roma, vamos-vos trazer a figura de Hipólito Romano. Este presbítero, mártir, que morreu em Roma no ano 235. Provavelmente não era romano, as suas origens seriam do Oriente, estamos a falar da igreja, já na igreja do terceiro século romana, estamos a falar de um homem que conheceu o Papa Calixto, o Papa Inocêncio I, um homem que criticou, dentro do presbitério romano, criticou claramente o Papa Calixto pelo seu laxismo em relação àqueles que renunciaram à fé cristã por causa das perseguições e depois novamente regressaram à comunidade eclesial. Uma figura tanto quanto polémica, mas que, tanto quanto nós sabemos, morre reconciliado com a Igreja de Roma depois de ter sido momentaneamente deportado para a Sicília. E um homem que tem a ver, sobretudo, com um facto do qual nós já temos falado nos episódios anteriores, que é o grande problema acerca da encarnação de Cristo. É verdade que até agora nós falamos de autores, sobretudo orientais. Roma, com o seu estilo latino de ser, ocupava-se sobretudo de questões ligadas à administração, à política, resolução de conflitos nas outras comunidades cristãs, como acontece nesta altura que Hipólito relata uma intervenção do Papa Calixto em relação à Igreja de Corinto, é verdade, mas ao mesmo tempo também começam a surgir em Roma, no meio de toda esta prática tipicamente latina, começam a surgir questões teológicas a que são chamados os teólogos, a comunidade eclesial é chamada a dar razões da sua esperança, razões da sua fé, ou seja, a pensar, neste caso, mariologicamente a sua fé. Porquê? Hipólito encontra-se em Roma com um grandíssimo problema. Qual é esse problema? Cristo existe para os hereges, não uma vez, mas 3 vezes. O Cristo trinitário do Verbo de Deus é um Cristo, depois existiria um Cristo como intermediário entre céu e terra, o chamado demiurgo, princípio agente modificador das coisas, que, mutuado da filosofia grega, chega a Roma, que seria um Cristo que não é bem homem, bem Deus, e depois um terceiro Cristo, que era o Filho de Maria. Ora, estes 3 Cristos, podemos falar de uma esquizofrenia cristológica neste caso. Porquê? Vejamos, a garantia de que Cristo é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem, é-nos dada pela Anunciação. Se essa realidade não for pensada dessa forma, imediatamente as coisas começam a galejar nas águas da ideologia, nas águas do pensamento, não como as coisas são, mas como deveriam ser, nas águas do mito, das histórias fantasiosas que tentam explicar a realidade. Ora, mais real do que uma criança que nasce de uma mãe não existe. E é exatamente a essa realidade que Hipólito de Roma, romano, se tenta agarrar, neste caso São Hipólito Romano, que imediatamente depois da sua morte foi venerado como santo e como mártir, e deixou-nos testemunhos preciosos acerca do pensamento mariológico já na entrada do terceiro século da Igreja de Roma. Ouçamos. Estando fora da carne, o Verbo de Deus tomou consigo a santa carne nascida da Virgem Santa e se preparou como um esposo, com aquela veste que quis tecer entre o sofrimento da cruz. Queria, de tal forma, obter a salvação para o homem perdido. Um outro texto de Santo Hipólito. Acreditamos, caros irmãos, segundo a tradição dos apóstolos, que o Verbo de Deus desceu do céu, entrou na Santa Virgem, para que, recebendo dela a carne, tomando uma alma racional, tornando-se assim tudo aquilo que o homem é, tirando
o pecado, pudesse salvar o homem caído e conferir a imortalidade a todos aqueles que acreditam no seu nome. Mais ainda, Santo Hipólito diz acerca do mistério cristão: diz-me, ó Virgem bem-aventurada, quem concebeste no teu seio virginal? Ele é o Verbo primogênito de Deus, que do céu desceu dentro de ti e que se é formado, o primeiro entre os homens do teu seio, para que o Verbo primogênito de Deus aparecesse unido ao primado do homem. Diz ainda Santo Hipólito: o Filho é o primogênito entre todos, primogênito de Deus, para que resulte claro que é o Filho de Deus e o segundo depois do Pai. Primogênito antes dos anjos, para que seja claro que é o Senhor dos anjos, primogênito da Virgem, a fim de que se torne evidente que Ele recria em si a estirpe de Abraão, primogênito dos mortos, porque é a primícia da ressurreição. Ora, toda esta fundamentação patrística de Santo Hipólito Romano e todos os outros autores acerca da verdadeira encarnação de Cristo faz-nos entender como a única forma de conseguir realmente não cair no erro do gnosticismo, da ideologia, da projeção do homem religioso, de uma espiritualidade que tem mais a ver com aquilo que nós projetamos acerca da realidade do que com a própria realidade, é o grande mistério da encarnação do Verbo de Deus, garantido pela perpétua virgindade de Maria.